Isso é o que Deus vai fazer na sua vida, essa restauração. Talvez hoje você se veja, você e a sua casa, como um monte de ossos secos, sem serventia. Deus quer transformar esses ossos em um grande exército. Amém? Aí você pode dizer assim, pastor, eu já estou tranquilo, eu já estou bem, assim, eu não estou nessa lamúria toda que o senhor está falando aí de osso seco, não. Eu já me vejo como parte de um exército. Glória a Deus por isso. Então você é um instrumento de Deus para transmitir essa palavra, para levar vida por onde você passa, para profetizar na vida de outras pessoas. O profeta Ezequiel foi levado ali numa visão que Deus deu a ele para que ele percebesse o poder que tinha a profecia, a palavra de Deus. Então, se você um dia, como eu, fez parte desses ossos secos, estava lá jogado ao nada e Deus transformou você num exército, é para que você leve essa mensagem também a outras pessoas. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, essa é uma palavra que leva até o seu coração a esperança do Senhor. A esperança do Senhor. Aqueles ossos eram a casa de Israel, que somos eu e você, que não tinha mais esperança, que não tinha mais futuro. Talvez você não tenha mais esperança na sua vida profissional, no seu casamento, na política. Tem gente que olha para a política e fala assim, não, eu perdi a esperança. Eu elegi uma pessoa que eu achei que ia ser diferente e o negócio é a mesma coisa, pastor. É a mesma corrupção, é a mesma roubalheira. Talvez você esteja assim, sem esperança. Hoje o Senhor quer te dar essa restauração através da palavra, através do Espírito, através da obediência. Amém? Eu vou orar por você. Eu quero encerrar essa palavra mencionando aqui um outro vale. Salmos, capítulo 84, do verso 5 ao verso 7, Deus fala de um vale de lágrimas. O salmista escreveu a respeito de um vale de lágrimas. Tem gente que está passando por esse vale agora, esse vale de lágrimas que foi provocado pela perda, pela traição, pela decepção, pela frustração. E esse momento para ele, para ela, se tornou o vale de lágrimas. Algumas versões falam o vale de Baca, mas tem uma tradução, nova tradução, linguagem de hoje, que traduz para a gente como um vale de lágrimas. Olha o que o salmista escreveu. Salmos 84, do verso 5 ao verso 7. Felizes são aqueles que de ti, Senhor, recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo vale de lágrimas, ele fica cheio de fontes de águas, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Tem uma outra versão que diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, que é o vale de lágrimas, faz dele uma fonte, a chuva enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O que eu quero ressaltar aqui nessa passagem é que Deus transforma o vale de lágrimas em um lugar de bênçãos. Deus transforma a maldição em bênção. Deus pode mudar de uma forma radical os seus dias de pranto, de luto,
em dias de festa. É isso que o Senhor está ministrando aqui ao seu coração. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir que você coloque o seu pedido de oração, coloque aí aquilo que mais tem afligido você. Deus pode nos restaurar no vale. Deus pode transformar o nosso vale de lágrimas, de lamento, pode se tornar para nós um vale de bênçãos. O tempo de escassez pode se tornar um tempo de colheita. É isso que Deus tem para dizer para você. As suas lágrimas não têm sido em vão. Deus tem recolhido as suas lágrimas. Ele tem visto o seu sofrimento. E no tempo certo ele vai agir em relação a essa situação que você tem lutado tanto. Amém? Feche os seus olhos, se você puder, e curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, somos eternamente gratos pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado porque sabemos que o Senhor é um Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. O Senhor está conosco nos dias de festa, nos dias de alegria, nos dias de celebração, mas principalmente o Senhor também está conosco naqueles dias em que nós nos sentimos tristes, abatidos, nos dias em que nós passamos pelo vale. Deus, eu oro por aqueles que perderam a esperança, aqueles que estão, como disse o versículo 11 de Ezequiel 37, sem esperança e sem futuro. Pessoas que de tanto lutar por situações, por causas aparentemente impossíveis, deixaram de acreditar, deixaram de crer e não conseguem contemplar mais dias melhores. Não conseguem acreditar que haverá um futuro melhor. Que o Senhor sopre sobre a vida desse irmão e dessa irmã um novo fôlego de vida, que seja capaz de fortalecer o seu espírito, de ressuscitar a sua fé, e junto com a sua fé, ressuscite os seus sonhos, a sua motivação e a sua vontade de viver. Visita agora, Senhor, essa família. Eu oro para que o Senhor vá de encontro às necessidades desse casal. Não deixe que nada falte para eles. Traga, Senhor, alimento para essa casa. Traga, de alguma forma, o sustento para que eles consigam honrar os seus compromissos financeiros. Abre as portas, Senhor, que se fecharam na vida de tantas pessoas em função dessa pandemia. Ó Deus, e em relação a essa crise que se instalou na vida desse casal, dessa família, eu creio que o Senhor pode trazer a paz novamente, a alegria a esse lar, a restauração, o perdão e a reconciliação, independentemente do que tenha acontecido, que possam se amar novamente. Restaura, Senhor, essa amizade que foi rompida entre essas pessoas que são da mesma igreja, a igreja de Cristo, mas que, por causa de algum desentendimento, romperam seus laços e não se falam mais, e uma até bloqueou a outra aí no celular, não segue ela mais, ele mais na rede social. Que o Senhor traga a reconciliação, porque nós sabemos que se não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, nós também não seremos perdoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos dê uma semana de bênção, de paz, de vitória, de conquistas, que o nosso vale de lágrimas se transforme em um vale de bênçãos, que os ossos secos que nós estamos vendo possam se reconstituírem e se tornarem um grande exército. É isso que nós te pedimos, Senhor, pela fé,
no teu Filho Jesus. Nós cremos, por isso nós oramos ao Senhor. Eu apresento diante de ti todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nesses comentários, por todas as pessoas, todos aqueles que colocaram aqui, Senhor, no YouTube, no Instagram. Que o Senhor, segundo a tua vontade, atenda cada um deles. Não deixe que a vida dessas pessoas fique nas mãos do inimigo, mas toma a vida de cada um em tuas mãos e os conduza a um lugar de bênção. Dê saúde àqueles que estão enfrentando enfermidades. Dê alimento àqueles que estão passando por necessidades. Abre as portas de emprego, Deus, para aqueles que perderam seus empregos. Restaure casamentos, relacionamentos. Traga de volta aquele que se afastou dos teus caminhos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estou muito feliz em estar junto com vocês aqui em mais um culto Minuto com Deus, onde Deus tem uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, permaneça aqui até o final, vai ser uma mensagem breve, mas Deus quer falar com você hoje. Hoje o tema do nosso culto é o poder das nossas escolhas. O poder das nossas escolhas. Portanto, fique aqui. Se você tem algum pedido específico de oração, coloque aqui nos comentários e eu vou orar por você e pela sua família no nome de Jesus. Eu quero, dentro desse tema proposto, irmãos, ler um texto junto com vocês que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. 1 Reis 18, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Elias estava desafiando o povo no seguinte sentido: olha, se vocês acham que o Senhor é Deus, sigam a ele. Mas se vocês acham que é outro aí, que um tal de Baal, então sigam esse Baal. Mas decidam. O que Elias estava dizendo ao povo é o seguinte: vocês precisam decidir. Muitas pessoas têm sido atraídas a Deus através da palavra, através de mensagens, né? Mas elas não se decidem, elas não determinam a sua caminhada com Deus e ficam oscilando entre dois caminhos. Hoje Deus vai confrontar você em relação às suas escolhas. Tem situações que você não pode mais ficar em cima do muro ou ficar indeciso. Você precisa escolher de que lado você quer ficar. E principalmente em relação às coisas de Deus. Não adianta você achar que acompanhar um culto uma vez por semana, né, ficar parado aqui diante de um celular ou diante de uma TV, como algumas pessoas fazem, e assistir um culto, assistir uma pregação. Não adianta achar que somente isso é sinal de que você está servindo a Deus. Se isso não for acompanhado de uma vida de santidade, de renúncia, de afastamento do pecado, isso é em vão, irmãos. É sinal de que a palavra está entrando por um lado e saindo por outro.
o poder das nossas escolhas. Então, durante toda a nossa vida, nós vamos passar por momentos em que teremos que fazer escolhas. E muitas dessas escolhas vão nos impactar para sempre na nossa vida. Uma coisa é você escolher a roupa que você vai vestir. Eu estou terminando aqui uma sequência de 3 camisas xadrez, estou aproveitando esse frio. Mas é uma escolha que não vai impactar em nada. Se eu tivesse aqui com uma camisa listrada, uma camisa amarela, de qualquer jeito, isso não impactaria em nada a minha vida. Mas existem escolhas que impactam a nossa vida, não é verdade? A profissão que nós iremos seguir, com quem nós iremos nos aliançar em um casamento, a qual Deus nós vamos servir, o lugar onde nós vamos morar, tudo isso são escolhas mais impactantes. Em qual igreja nós iremos servir a Deus? Todas essas coisas são importantes. E essas escolhas de porte maior, elas têm um impacto mais profundo na nossa vida. Por isso elas precisam ser observadas com muito carinho. A maioria das pessoas tem dúvidas quando vão fazer uma escolha. E elas ficam se perguntando se aquela seria a vontade de Deus, ou se é simplesmente a expressão do seu desejo. Nós lemos na palavra de Deus, na palavra do Senhor, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, ela é o que nós devemos seguir e devemos aceitar. Só que a dúvida que sempre fica na nossa mente é: como saber se uma decisão é correta? Como saber se aquela decisão, se aquela escolha que estamos fazendo é a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós oramos a respeito de uma escolha e o que nós recebemos de Deus é o silêncio. Você já passou por isso? Eu vou orar aqui, passei a noite numa vigília. E o que Deus falou? Não, Deus ficou em silêncio. Nós não conseguimos perceber de uma forma específica a resposta de Deus. Por isso eu trouxe essa palavra aqui, que eu creio seja muito importante, né? Eu devo estar falando aí para centenas de pessoas e milhares depois que serão alcançadas quando a mensagem for salva. Pessoas que estão nesse momento passando por um tempo de decisões, de escolhas. Então eu quero falar sobre alguns critérios que nós podemos adotar quando formos tomar uma decisão. Critérios que devemos adotar quando formos tomar uma decisão, porque as nossas escolhas têm poder. É o tema da mensagem de hoje. O poder das nossas escolhas. Obrigado aos irmãos que estão se tornando membros, os que estão compartilhando a mensagem, os que estão curtindo, né? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa no nome de Jesus. Amém? E obrigado aos irmãos aqui do Instagram que estão nos acompanhando e que podem compartilhar também, né, essa mensagem aí no seu stories, printa aí, coloca no seu stories, compartilha com seus amigos. Muitas vidas precisam ser alcançadas por essa palavra. Então, irmãos, quais seriam esses critérios na hora de tomar uma decisão? A primeira coisa que nós precisamos considerar para saber se aquilo que nós estamos decidindo está de acordo com a vontade de Deus ou não, é examinarmos o que a Bíblia diz a respeito do assunto. A Bíblia tem respostas. A Bíblia tem respostas. E eu me arrisco a dizer aqui que a Bíblia tem respostas para tudo. Ah, pastor, mas tem umas coisas que não tem na Bíblia. Elas não estão mencionadas aqui de forma específica.
mas certamente haverá um princípio relacionado àquele assunto e que pode nortear a sua decisão. Amém? Então nós precisamos avaliar se aquela decisão está de forma clara e explícita na palavra de Deus. Tem coisas que estão assim, escancaradas na Bíblia. Por exemplo, o sujeito quer matar alguém. A Bíblia fala sobre isso? Fala. É um dos mandamentos, né? Deus usou a vida de Moisés para escrever assim, não matarás. Então está lá muito claro. Matar é algo assim, é tirar uma vida. É algo condenado por Deus. A vida é algo assim, sagrado para Deus. Mas tem coisas que não estão lá. Tem coisas que não estão na palavra. Então, primeira coisa, pesquise se Deus já falou algo a respeito daquele tema na Bíblia. Isso é uma pesquisa simples e fácil. E caso você não tenha conhecimento suficiente para discernir sobre um determinado assunto, à luz da palavra de Deus, busque ajuda com cristãos mais maduros, pessoas que queiram o seu bem, né? Que tenham temor do Senhor, que tenham sabedoria para te aconselhar de acordo com o que estiver escrito na Bíblia. Não procura gente fracassada em alguma área na qual você queira tomar uma decisão, que essa pessoa pode acabar te jogando para o buraco. Tá? A pessoa, por exemplo, está pensando em se separar do seu marido, da sua esposa, abandonar a sua família. Aí procura um que está no terceiro casamento. Qual que vai ser a resposta dele? Ele vai falar assim, não, isso é fichinha. Você está no primeiro? Não, é tranquilo. Eu já estou no terceiro, estou vivo. Não. Aconselhamento para o seu casamento, para o seu relacionamento, procure pessoas que tenham casamentos sólidos, que venceram batalhas que você está enfrentando, que tenham respostas para te dar, que estejam alinhadas com a palavra de Deus. Então esse é o primeiro critério, né? E cuidado com interpretações erradas, viu, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos que a palavra seja adaptada aos nossos desejos. Nós queremos ouvir de Deus, na verdade, a expressão daquilo que nós já decidimos no nosso coração. Queremos que a Bíblia seja adaptada de uma forma conveniente a nós. A Bíblia diz que Deus falou através dos seus profetas e nos últimos dias falou por meio do seu Filho Jesus. Hoje, nós temos a Bíblia ao nosso dispor, temos a palavra ao nosso dispor. Tem aplicativo de celular que tem a Bíblia toda. E temos o Espírito Santo também, que habita no coração daquele que crê em Jesus. Pode ser que algumas questões não estejam descritas de forma clara na Bíblia, mas certamente algum princípio bíblico se aplica a elas.